Pessoal, vamos lá. Bueno, para quem quer bueno, dias a cada dia, nas formas, os instintos e os alvos distintos em campos opostos. Há uma distinção, há um campo oposto, que o próprio ser humano tem as suas diferenças. Por exemplo, eu estava falando sobre o hemisfério direito, que destaca o campo motriz. Então, o hemisfério direito, eu vou mexer mais a parte esquerda do meu braço, ou a minha parte esquerda. O hemisfério esquerdo vai ser minha parte direita. Não vou dizer que a pessoa que é destra tem um campo intelectual maior. Vai depender do repertório motor, ok? O que eu quero dizer? Quando eu coloco o hemisfério direito nos campos de partidarismo, fica um partidarismo muito grande. Ou seja, tipo como questão de operatividade. Então, o canhoto, ou seja, será que ele tem uns campos de operatividade maior que o próprio destro? Será que a questão de colher e garfo, qual é melhor, comer de colher ou comer de garfo? Será que vai haver masculinidade, feminilidade? Quer dizer o quê? Por exemplo, você pode perceber aqui que está mexendo o braço esquerdo. Percebe-se? Então, às vezes, as questões de canhoto, em questão do futebol, lógico que houve um destaque. Mas eu conheci também mulheres que têm uma letra bem ortográfica, que também coloca a questão de uma letra bonita. Porque alguns falam que o canhoto em si, o homem, sim, com a canhota, você pode ver que eu escrevendo, eu coloquei o campo ilustrativo aí, escrevem bem rápido, vão escrevendo, né, até esquecendo um pouco da vírgula, bem rápido, tem uma, né, a letra um pouco, eles falam, né, um campo de uma linguagem cultural, de tempos arcaicos e modernos, como a letra de médico, que eles falam. Então, olha só, olha, doutor, eu gosto dela, mas não consigo dizer-lhe isso. Aí o doutor, né? Ou seja, o doutor, colocar o doutor estranho aqui, ligado à medicina esportiva, à cardiologia esportiva, você pode se lembrar de como mostrava a sua atenção quando era pequeno? Então, muitas vezes tem alguns repertórios na nossa vida que nós guardamos no nosso armazenamento, ok? Armazenamento. Grande parte dos problemas que enfrentamos quando os adultos têm a sua raiz na experiência infantil, ok? É lógico, como eu citei sobre Freud, sobre Piaget, Vygotsky, os impulsos, os desejos, alguns colocam sobre as questões de Freud, que Freud é uma tese de supercompensação relacionada à corrida de rua que está tendo várias corridas de rua neste ano. E também é lógico que, como eu falei sobre 2008, aí em destaque, que estavam falando que vai ter uma Olimpíada, não sei se é em Los Angeles, que vão colocar tipo uma piscina no centro de um estádio de futebol. Ali vai ficar lembrada Pompeia, na época da Platão, lógico, os campos também de hidrelétrico. E lógico que vai colocar vários fatores que nós podemos discutir ligado à Olimpíada. Então, quando nós olhamos aqui, o próprio doutor também mandando fazer um movimento, ou seja, na posição, em questões de decúbito, ou seja, decúbito ventral ou decúbito, como eu falo, decúbito ventral ou decúbito dorsal? Aqui fica essa pergunta. Decúbito dorsal, por causa do dorsal, esta região de apoio, não. Decúbito dorsal é quando está ao contrário. Isso, é porque então decúbito ventral, vamos colocar aqui. E quando nós olhamos algumas cirurgias, por exemplo, tempos atrás, tinha até um xará na época que fez uma cirurgia com o meu próprio pai. Ali fez uma cirurgia região decúbito umbilical ventral, que eles colocaram. Então você vai entender. Questão umbilical ventral. Então são fatores, a questão do ventral, ventre, que eles falam, né? Dor de ventre. Então são linguagens que vão associar as questões. Então quando eu falo sobre levantar o braço esquerdo, nós podemos ver o quê?
Lembrar que a questão cognitiva, ele quer se levantar e falar ainda, ó, com a expressão ele falando, olha, doutor, gostei dela, mas não consigo dizer isso. Então, coloca um estímulo de querer dizer para alguma pessoa, caminhar, chegar a algum lugar, algum objetivo. Aqui a fala, ou seja, do paciente, a fala do aluno também, demonstra que quer chegar até a pessoa e falar e conversar, mas não consegue. Aqui também demonstra o que você pode ser, aqui o braço esquerdo, você pode, ou seja, você pode mostrar, né, as questões importantes, ó, a afeição quando era pequeno, ou seja, mostrar. Então, com o próprio médico, colocamos aqui uma conjuntura medicina esportiva, aí ele vai pedir qual é a ideia, qual o movimento que você quer desenvolver. Aí vai falar flexura, a parte posterior da coxa, ou seja, eu quero desenvolver em metas e objetivos, alcançar o desenvolvimento da parte do tronco. Então, ele vai mostrar qual é a parte, ou seja, também nos campos figurativos categóricos, você vai lembrar na hora, vai pensar assim, igual esse médico, ou uma médica, ou um médico esportivo, então vou ter que passar, vai lembrar na sua mente, vou passar esse exercício aqui, gradativamente na adaptação, na linguagem, e ou seja, categórica. Então, quando nós falamos sobre Broca, sobre hemisfério direito ou hemisfério direito e esquerdo, tem um Standard, Bruce Standard, ligado à fisiologia humana. Quando eu falo fisiologia humana, nos coloca, são fisiologia humanas, fisiologia humana, são porque a fisiologia humana também coloca em destaque vários autores. Ok? Então, a latência motora ocorre aqui. Embora eu coloquei o termo de questões que relacionam a própria psicose, porque a própria psicose relaciona o próprio ser humano. E o que é psicose? Está ligado ao campo de extinção, uma excitação muito elevada, que não há um controle comunitário, não há um controle emocional, não há um controle que relaciona outros paradoxos que vêm a dilatar o nosso próprio corpo. Ok? Então, sabemos que as questões importantes que relacionam o nosso dia a diário e que dependemos e precisamos. Se nós, em questões de treinamento ou de atividade humana, como eu coloquei, ou motricidade humana, ela a bacharel ficou mais em questões de uma proteína reservada ou a licenciatura plena? Ou seja, qual ficou em campo de o canhoto, em tempos atrás, alguns diziam, canhotos, e é canhoto. Então, tinha essas questões ligadas à questão cultural, ao hemisfério cultural. Ou seja, mas ficava em destaque alguns no futebol, bem, desde a década de 30, ou seja, desde a década que alguns conhecem até em questões de alguns livros, né, que relacionam o corpus histórico. Ok? Então, quando falamos sobre essas questões, eu lembro que tinha época que tinha algumas pessoas que já chamavam a atenção, os próprios físicos, que eles começavam a chutar a bola com a perna canhota, ou com o braço, comigo com o braço esquerdo. E nós hoje vemos que há uma questão de estabilidade e habilidade para vir a tomar dominância lateral, que vai ligar a coordenação global. Quando eu estou falando sobre a questão que se é esquerda ou direita, por exemplo, mas veja bem, até as questões de hemisfério direito e esquerdo nos mostram que há uma operatividade. O que é motricidade humana? Ela está agora? O que é? Então, quando eu falo sobre bacharel e licenciatura plena, se eu estou pensando, movimentei meu braço direito agora, o meu hemisfério esquerdo está trabalhando. Então, se eu comecei a movimentar o meu braço esquerdo, ou seja, entre troca direita e esquerda, essas trocas entre o braço esquerdo e o braço direito, nós vamos acabar no denominador principal, que é o movimento. É movimento e os movimentos. São os movimentos. Sendo bacharel ou não, essas trocas que ocorrem entre hemisfério direito e hemisfério esquerdo, essas trocas entre o intelectualismo e o motor, um precisa do outro. A operatividade e a legalidade.